Você tem medo da morte, Cortella? Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Há uma diferença entre medo e pânico, né? O medo é quando você fica em estado de atenção. Eu sempre digo, eu tenho repetido isso com frequência, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Uhum. Ela diz, você mortal sendo, cuide-se para não desperdiçar aquilo que você tem, porque cessa. Sim, sim. E nesse sentido, o medo é algo que é absolutamente importante, que se tenha de qualquer coisa. Eu tenho medo de cair, tenho medo, né, de perder a saúde. Medo de cair mesmo? Claro, eu operei o joelho direito, coloquei prótese, e portanto eu preciso, entre a última vez que conversamos e agora, eu estava um dia na Praia do Forte, Salvador, após uma palestra, estava com Cláudia, com quem eu sou casado, e ao final da palestra, para desestressar, a gente, como fazia vez ou outra, foi correr. Uhum. E eu fui correr na areia e não notei que tinha um banco de areia. Caí e bati o joelho direito. Não há fratura na região, ela é quase isso, é no subcondral. Fiquei quase um ano de cadeira de rodas, trabalhando, viajando, fazendo o que tem que fazer. E hoje eu tenho que me cuidar, né? Isso significa que o medo é um estado de proteção. Uma pessoa que diz que não tem medo, né, ela está absolutamente desprotegida. Como eu digo sempre, o grande pecado de Aquiles foi achar que não tinha o calcanhar dele, né? E, portanto, ele pereceu exatamente nesse polo. Por isso a morte ela não me assusta, não. O joelho, mas o joelho tá... Sim, esse sim, né? Eu recuperado agora? Sim. Fiquei um tempo de muleta, depois um tempo de bengala. O fato de eu ser da área de filosofia e ser um senhor de barba branca, a bengala deu um ar mais provecto, mais circunspecto. Sim, dá uma credibilidade. Ofereceu, né, algumas vantagens, mas depois dela deixei, agora já faz. O período pandêmico, ele favoreceu muito minha recuperação. Porque como eu parei de viajar quase todos os dias de avião, parei de estar em deslocamento contínuo, isso favoreceu. Agora, não é comparável, né, o medo de cair com o medo de se afogar, com o medo, né, de não ter êxito, com o medo, né, de não ser correto, mas tudo isso sim. Por isso, quando você diz, tem medo da morte, eu digo, claro, né, seria estranho. Aí eu teria que ser alienado se eu não tivesse esse tipo de medo. Mas pânico não tenho. Porque o pânico é aquilo que te coloca em estado de imobilidade. Nesse sentido, sim, o medo está aí, eu não gostaria. Eu prefiro a clássica ideia do Woody Allen, eu não tenho medo de morrer, eu só não quero estar lá quando isso acontecer.